Amém. Graça e paz, galera. Isso aí. Estamos hoje aqui, né, nesse culto online, nesse culto diferente novamente, mas graças a Deus, né, devemos dar graças a Deus em todo o tempo, né? E por conta, só para esclarecer, né, por conta do último decreto, que infelizmente a gente acabou tendo que passar por isso novamente. A gente não vai poder ter o culto presencial hoje, né? O culto vai ser online, mas que você não deixe de buscar a presença de Deus, independente de estar aqui ou estar na sua casa. Continue buscando sem cessar a presença de Deus, amém? Eu queria ler um texto, está em 1 Tessalonicenses 5:18, que diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que a gente possa refletir, porque muitas vezes o que a gente faz? É inevitável a gente só agradecer a Deus quando está tudo bem, né? E aí a gente fala, graças a Deus, vamos voltar para a igreja que acabou essa história de culto em casa, agora é presencial. E aí voltou tudo de novo, aí a gente acaba, eu me peguei pensando, poxa, eu não quero ficar em casa, eu quero estar com meus irmãos aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e cabe a nós orar e entender a vontade dEle, amém? Então nessa noite eu queria te convidar, mesmo aí da sua casa, mesmo aí com a sua família, e glória a Deus porque você está bem, você está com saúde, você está com a sua família, e se você não tiver, amém, vamos orar para que isso venha sobre você e que Deus possa te abençoar nessa hora. Vamos orar começando esse momento, amém? Amado Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui, porque você está aí. Nós estamos aqui felizes, nós estamos com saúde. Nós estamos, Senhor, gratos a Ti por este dia, por este momento. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através dos louvores, Senhor, que nós possamos, Senhor, chegar a Ti com intimidade, chegar à Tua presença, Deus, mesmo independente do que nós passamos neste dia, se foi um dia difícil ou não, mas nós Te apresentamos esse momento, Deus. Tira toda a distração da nossa mente, que nós possamos nos conectar a Ti, que não venhamos simplesmente assistir esse culto, mas que nós venhamos Te cultuar verdadeiramente, porque Tu és digno, Senhor, em todo o tempo. O Senhor não vai deixar de nos desamparar, o Senhor nunca vai nos deixar, e nós Te glorificamos nesta noite, Pai. Abençoa, Deus, a cada vida que vai, Senhor, porventura, receber essa mensagem, em nome de Jesus, Deus. Amém. Graças a paz. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos porque tu és bom. Como essa canção diz, o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. És um Deus de milagre, é um Deus de mistério, és o caminho no deserto. Esse é realmente quem tu és. Só que tu é muito mais do que isso. Tu és grande, tu és poderoso, um Deus onisciente, onipresente, que sabe e tem o controle de todas as coisas. E as nossas vidas estão todas em tuas mãos, Jesus. Senhor Jesus, nós clamamos pelo teu agir em nossa igreja. Nós clamamos, Jesus, pelo teu poder, pela tua graça sobre essa juventude, Jesus, e sobre todas as pessoas que nos assistem nesse momento, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós oramos porque é o Senhor quem nos conduz a esse lugar, Deus amado, de mudança, a esse lugar onde nós aprendemos a confiar em Jesus, onde nós somos amados por Jesus, porque nós entendemos e aceitamos esse amor, Deus amado, que nos foi dado gratuitamente, que muitas vezes a gente diz que entende, mas ainda não entendemos, porque é muito grande, é muito maravilhoso. Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Nós sabemos, Jesus, que não está fácil esse tempo, nesse período de pandemia com esse vírus, mas é isso que nós declaramos sobre a tua igreja, sobre Tucuruí, Deus amado, sobre o estado do Pará, sobre o Brasil, sobre as nações, que tu és um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, e que tu estás no controle, porque a tua igreja, Deus amado, foi enviada, foi dada, Deus amado, a este mundo, para ser luz nas nações, luz, Deus amado, neste mundo, Pai amado, caído. Jesus, capacita a tua igreja, capacita, Deus amado, essa igreja local, que é a Igreja Batista Vila Permanente, capacita os líderes da tua igreja, das nações como um todo, Deus amado, para serem a luz e andar na luz como o Senhor está na luz, Jesus. Nós clamamos, Jesus, porque a tua igreja não vai parar, mesmo nessa pandemia, a tua igreja vai continuar crescendo, a tua igreja vai continuar ganhando, Pai amado, mais almas para Jesus e revelando o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. A ti, Deus, toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o poder, força, majestade e soberania, hoje e para todo sempre, porque só tu és Rei absoluto e sobre tudo e todos, em nome de Jesus, Deus, toda a honra e glória a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queria convidar o pregador da noite, seu Djalma Borges. Cadê esse homem de Deus? Está vindo. Aí, chegou, pessoal. Amém. Graça e paz, galera. Novamente aqui nessa modalidade, né, que ganhou força aí nessa pandemia. Mas graças a Deus também é um meio da gente transmitir a palavra do Senhor. Amém? Hoje não temos o culto presencial, né? Não sei também quando você vai ver essa mensagem, mas tudo pelo decreto, como minha esposa bem disse. Mas esse mês de março aí a gente vai esperar algumas coisas, mas vamos estar sempre trazendo a mensagem aqui para você, tá? Esse mês a gente vai começar uma nova série, né? Que seria Práticas Devocionais. E vamos ter o nosso primeiro episódio hoje. Então, eu incentivo você a estar assistindo, enviando para outras pessoas, curtindo também, porque isso faz com que a mensagem chegue a outras pessoas também, tá? E é uma forma da gente aprender um pouco mais, né, sobre isso. Eu queria orar antes da gente iniciar a palavra. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa oportunidade, Pai Eterno, que mesmo que não estejamos aqui, Senhor, presenciais, Senhor, podemos transmitir a Tua palavra e alcançar outros corações. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que essa mensagem de hoje possa falar ao nosso coração e possa falar ao coração daquele que for assistir, Senhor, esse culto, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre práticas devocionais. Alguns conhecem também como disciplinas espirituais, certo?
Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, fala assim, olha. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Gente, esse texto ele fala aqui que não há nada que possamos fazer para merecer essa reconciliação. Se você ler o versículo antes, ele vai falar sobre a nova criatura, né? Você está em Cristo, você se torna nova criatura. Então, esse estar em Cristo nos reconcilia com Ele, né? Então, não é nada que a gente faça para merecer. Até quando a gente diz assim, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, isso é algo que o Espírito Santo moveu em nós. Porque eu falo por mim, que eu quando estava fora, né, quando eu não conhecia, eu não estava procurando Deus. Eu não estava procurando, eu vou conhecer o Deus da Bíblia, eu vou conhecer o Deus que falam na igreja. Não, eu não estava atrás, né? Foi simplesmente o Espírito Santo que moveu algo para me fazer conhecer. Então, muitos de nós hoje, a gente é movido pelo Espírito Santo a conhecer ao Senhor, certo? Então, antes disso, estávamos mortos, tá? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Cristo nos proporcionou novamente essa nova vida, né? Essa graça que, porém, ela nos traz, né, para perto do Senhor, mas ela é algo que nos educa para a vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, vai falar que ela nos educa para a vida e com sabedoria, justiça e devoção, certo? Eu acho isso muito interessante, porque essa educação para a vida é justamente isso. Ela quer nos levar a um molde de vida diferente, nos levar a um novo andar, a um novo proceder do que a gente tinha antes, né? Por quê? Porque ser nova criatura não é apenas por nome, mas é uma transformação que ocorre dentro de nós, né? Praticamente eu não acredito na conversão assim, instantânea. Eu acredito na salvação instantânea, né? Onde a pessoa, né, creu em Jesus, né, recebeu Ele como seu único Salvador, ele está salvo. Mas a conversão é um processo demorado. Por quê? Porque não é de uma hora para outra que você vai mudar toda a sua mentalidade. Não é de uma hora para outra que você vai mudar tudo aquilo que você acreditava, né? É um processo, né? E esse processo demanda o quê? Demanda práticas, né? Então, essa graça ela nos educa justamente para isso. As práticas em Deus, a ter práticas que possam nos levar a algo mais adiante. Eu digo que as práticas devocionais ou disciplinas espirituais, como você queira chamar, elas são como uma lei da semeadura. Tudo que você plantar, você colhe, certo? Se você plantar uma árvore de maçã, você vai colher o quê? Maçã, né? Não tem como você plantar uma árvore de maçã e você colher uva, né? É impossível. Então, a prática devocional é como se a gente estivesse semeando algo no reino espiritual e a gente vai receber algo em troca. Só lembrando, não é essas práticas que vai te fazer melhor, tá? Ela vai fazer o quê? Você mortificar a sua carne. Amém? Então, mas continuando assim, eu queria primeiro responder uma pergunta, né? Mas o que são as práticas devocionais? Antes da gente falar sobre isso, ou disciplinas espirituais. As práticas devocionais ou disciplinas espirituais são tudo aquilo que o cristão faz constantemente e que forma a sua vida. Então, tudo que um cristão for fazer, ele tem uma prática. Então, tudo aquilo que ele estiver andando, fazendo, aquilo vai formar o quê? Uma prática devocional, uma disciplina espiritual, tá? Então, a prática devocional é toda a nossa maneira de viver para Deus. Certo? Então, até aqui dá para a gente entender. Então, tudo que você for fazer para o Senhor, isso é uma prática. Então, seja prática de oração, prática de jejum, né? Tudo isso aí você está se disciplinando para fazer. Amém? E eu falo aqui 2 motivos que nós precisamos ter essa disciplina espiritual, né? 2 motivos porque a gente precisa ter essa prática. O primeiro motivo é porque o caminho para a profundeza em Deus, tá? Se você me pergunta por que eu tenho que ser disciplinado espiritualmente, porque esse é o primeiro caminho para você criar profundezas no Senhor, criar raízes em Deus, certo? O objetivo das disciplinas é a gente sair da superfície, sabe? E a gente ser levado a uma profundeza em Deus. E no final do Sermão da Montanha, quando a gente lê ali,
Jesus ele diz que aquele que constrói a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica as disciplinas espirituais, né? É aquele que ouve a palavra e pratica. Então, para a gente ter a nossa casa firmada na rocha, tem que ter uma prática, tem que ter uma disciplina. Você não consegue ser firmado em Cristo apenas aceitando Ele, mas não praticando aquilo que a palavra fala, né? Você se tornaria praticamente como um fariseu, né? E hoje, infelizmente, a igreja está cheia, né? A igreja está cheia de pessoas que falam muito, falam bonito, falam melhor do que qualquer outras pessoas, mas na hora da prática, na hora de fazer, né, é uma realidade totalmente diferente. E até a Bíblia fala que o nome de Deus é o quê? É envergonhado pela prática daqueles que estão dentro. Infelizmente, a gente tem isso, mas para que a gente tenha uma maneira de vida diferente, a gente precisa olhar para a palavra e começar a tentar praticar e alcançar essas profundezas em Deus. Nas células, a gente está tendo um momento de falar sobre amor, né? E a Bíblia fala que todas as leis, né, todos os mandamentos, eles vão se resumir apenas em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, você vai olhar tudo aquilo de lei, ela só é resumida em uma palavra. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que é amor, certo? Por quê? Porque se você ama o seu próximo, você não vai cometer um pecado de assassinato, por exemplo, né? Ou qualquer tipo de agressão. Por quê? Porque aquilo está dentro da lei, e a lei se resume no amor. Amém, gente? Então, o primeiro incentivo disso é isso, porque é caminho para a gente ter uma profundeza em Deus. Por isso que nós devemos o quê? Ter essa disciplina, né? Alcançar uma prática de devoção diferente, certo? O segundo motivo é que para a gente vencer a nossa natureza pecaminosa. Em Colossenses 2, capítulo 20 e 22, o apóstolo Paulo ele diz que é inútil a gente esforçar-se para vencer o pecado. Pela nossa própria força, é praticamente impossível a gente vencer vícios pecaminosos da nossa natureza, né? Não que a gente não tenha que lutar, não estou falando isso, mas eu falo que pela nossa própria força do querer a gente não consegue. Se não for Deus nos ajudando, se não for o Espírito Santo nos levando a uma vitória, a gente não consegue. Não sei se você já ouviu várias vezes a pessoa falar, eu luto, né, em tal área, eu não consigo vencer tal área, eu não consigo vencer a área da sexualidade, eu não consigo vencer a área da imoralidade, eu não consigo vencer a área de algum vício, né? Então, a pessoa às vezes passa anos dentro da igreja e mesmo assim não consegue ter aquela vitória. Não é que ele não crê em Jesus, não é que ele não acredite na palavra, mas ele precisa se aproximar muito mais de Deus para que ele venha ter uma ajuda espiritual, uma ajuda divina para ele poder vencer as práticas. E aí, consecutivamente, ele vai o quê? Apenas passar a vida lutando contra o pecado, né? Porque a força vai vir do Senhor, né? Tem até uma frase que a gente sempre gosta de repetir, eu estou fraco, o pecado é muito forte, até parece que o pecado é vitamina, como alguns pastores falavam antes. Não, né? Para a gente vencer coisas que são fortes, a gente precisa o quê? Chegar perto daquele que é mais forte do que todas as outras coisas, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? E assim, gente, não tem como eu falar em apenas uma mensagem sobre todas as práticas espirituais, sobre todas as disciplinas, porque isso demanda tempo, né? Então, a gente vai ter essa série de 3 sábados aí, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas práticas, né? E por que elas são tão importantes para a nossa vida, certo? Eu vou mandar depois no grupo um PDF falando um pouquinho sobre todas as práticas, né, devocionais, bem curtinho, só para você entender. Então, quem não tiver aí, entre em contato conosco, né, que a gente coloca para você receber esse PDF. Tá? Então, a primeira prática devocional que a gente vai estar falando hoje aqui é sobre a oração. Tá? Oração é a gente falar com Deus. Durante o ministério de Jesus, né, foi até falado isso também nas células, aqui na terra, os seus discípulos eles viram Jesus realizar muitos milagres, muitos sinais, né? Por quê? Porque Jesus ele era a própria cura, ele era a própria provisão. Então, onde Jesus passava, tinha sinais.
É impossível Jesus estar no lugar e não ser manifestado algo diferente. Então, quando os discípulos eles estavam com ele, eles viram muito disso. Mas eu tenho praticamente certeza, segundo a palavra, que o que mais assombrou eles na vida de Jesus era a vida de oração que ele tinha com o próprio Pai. Né? Por quê? Porque a Bíblia relata em Lucas capítulo 1, no versículo 1, que eles não chegaram para o Pai e falaram, Pai, ensina-nos a gente a curar, ensina a gente fazer milagres, Pai, ensina a gente cair no chão e falar em línguas. Não, eles não falaram isso. Eles chegaram para o Pai, para Jesus e falaram, Jesus, ensina-nos a orar, porque a gente não consegue orar como convém. Né? Então, eu creio que isso foi o que mais assombrou, essa intimidade que Jesus tinha com o próprio Pai. Né? Ele orava muito, ele tinha essa prática na vida dele de oração. E isso assombrou os discípulos de tal maneira que eles queriam ter esse relacionamento que Jesus ele tinha com o próprio Deus. Certo? E isso demanda o quê? Demanda também disciplina. A gente não consegue adentrar, né, e começar a orar 1 hora, 2 horas. Não, tem gente que ora 5 minutos e acha que orou uma eternidade. Mas por quê? Porque não tem essa prática constante. Né? A gente tem que caminhar num processo. Eu gosto muito de falar, quando eu falo de oração, eu cito o exemplo da minha pastora e cito o meu exemplo também. Né? Porque eu cheguei a fazer isso. Quando eu começava a orar, eu botava um louvor de 5 minutos e orava. Né? Eu orava por tudo e também não tinha acabado o louvor. Né? Por quê? Porque eu não tinha aquela prática de conversar com Deus, certo? E conforme foi passando, o tempo vai aumentando. Tem tempo hoje que a gente, às vezes, nem percebe como a gente passa na presença de Deus, sabe? Eu falo que eu não tenho aquela prática de me ajoelhar constantemente e orar. Eu não tenho essa prática. Mas a minha prática, eu falo que é parecida com orar sem cessar, porque a todo momento eu estou pensando em Deus. Quando eu estou no trabalho, eu estou ali, eu falo, glória a Deus, Senhor, que o Senhor vai ao encontro à Rede Geral, aos jovens, vai ao encontro aos meus discípulos, vai ao encontro a todos aqueles que precisam do Senhor. Aí vou orando dentro de mim especificamente por algumas coisas. Isso daí é o orar sem cessar. Né? Então, a oração, ela tem esse poder, a gente conversar com Deus em todos os lugares. Né? Imagine só você, que quando você vai conversar com ele vai estar em qualquer lugar. Né? Se ele você está na igreja, você está orando, ele está ali. Mas também se você está prestes a pecar em qualquer outro lugar, ele vai estar. Porque não tem como a gente sair da presença de Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os ímpios e os justos. Então, ainda que você esteja desviado, você está praticando pecado, o Senhor está ali, porque Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Amém? Então, esse processo da gente orar em qualquer lugar é bom por isso, né? Porque o Senhor está ali conosco e ouvindo a nossa oração. Né? Também não estou falando aqui que agora você tem que andar pela rua, né, gritando que nem um louco, orando, falando em línguas, caindo, não. Né? Isso vai escandalizar as pessoas, mas é você andar silenciosamente orando. Né? Ore em línguas, ore no Espírito, mas ore, né, consigo e com Deus. Amém? E as Escrituras, elas registram por várias vezes que Jesus já tinha essa prática, principalmente o livro de Lucas. A gente vê que o Filho do Homem, ele se aproxima a todo momento, né, ao seu Pai. Mas se Jesus era o Filho de Deus, por que ele orava tanto? Né? E aí a resposta é justamente nessa frase. Ele era o Filho de Deus. E quando a gente tem um Pai maravilhoso, a gente quer passar a presença com Ele, a gente quer passar momentos com Ele, a gente quer estar a todo momento com o nosso Pai ou com alguém que é importante para nós. Eu falo que a maior dificuldade do meu trabalho hoje é eu dormir um dia fora de casa. Né? Por quê? Não é nem por causa da minha própria casa. Né? Eu gosto da minha casa, é bom conforto, mas é por causa da minha esposa. Porque eu amo ela, eu amo estar na presença dela. Então, se eu amo estar na presença dela, eu quero desfrutar o momento com ela. Né? Então, é assim quando a gente entende que a gente é filho de Deus. A gente ama Ele, então a gente quer passar o quê? Momentos com Ele. A gente quer passar, sabe, a maior parte do nosso tempo, sabe, falando com Ele, conversando com Ele, estando na presença dEle. Então, a gente entender que a gente é filho nos traz isso.
né? E a Bíblia fala que em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que creram no Senhor é dados a autoridade de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então, assim como Jesus era filho e ele passava muito momento orando, nós também somos filhos, temos que entender que é um privilégio orar, sabe? Mais do que uma obrigação, mais do que algo importante para a nossa vida, a oração é algo vital para todo cristão, né? Não tem como a gente viver sem respirar, não tem como você viver em Deus sem a oração, né? Porque se você não clama, se você não ora, né, você vai ser tendencioso a praticar o quê? Aquilo que a depravação total nos traz, que é o pecado. Amém? Então, por isso que nós precisamos entender essa questão da oração, não como uma obrigação do crente. Porque se a gente entende isso como uma obrigação, chega um momento, ai, tá chato. A gente ora assim, mas por um momento, sabe, de uma própria liturgia, né? E aí a gente não consegue avançar coisas, galgar passos adiante. Por quê? Porque a gente vive aquilo apenas como uma obrigação. Né? Eu acho que a gente deve adentrar no Senhor para experimentar, sabe, a presença dEle. Eu estava até conversando com a minha esposa hoje, e eu estava falando que andar com Deus é algo totalmente diferente, né? Eu vi um ministro falando que o seu filho perguntou para ele, pai, ele tem 7 anos mais ou menos, no filho dele, perguntou, pai, como eu faço para que quando eu chegue naquele grande dia, Deus ele não fale para mim a parte de mim que eu não te conheço? Aí o pai dele falou justamente isso. Meu filho, para você não ouvir isso, você tem que o quê? Justamente conhecer ele. Aí ele, tá, mas como eu faço isso? Aí o pai dele falou, se relacionando. Assim como você se relaciona comigo, você vai se relacionar com Deus. E aí naquele grande dia, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir que ele te conhece, né? Servo bom e fiel. E quando a gente entende isso, de se relacionar com Deus, de estar na presença de Deus, a gente tem que começar a entender que a gente tem que galgar o passo da intimidade. Porque quando a gente não conhece uma pessoa, é fácil a gente chegar e falar, e aí, tudo bom? Tudo bom. Legal. Né? Dia chuvoso. Sabe, não tem assunto. Ah, se a pessoa gosta de futebol, tu viu o time lá? Venceu. E aí não tem conversa. Por quê? Porque eles não têm intimidade. E para a gente galgar uma conversa onde às vezes o pessoal ri até por qualquer outra coisa, a gente precisa criar esse laço. Eu digo que a gente pode comparar também o nosso relacionamento com Deus com qualquer outro tipo de relacionamento íntimo. Né? Eu gosto de usar a minha esposa porque hoje ela é a minha melhor amiga. Então, eu não vou chegar para minha esposa e vou falar assim, eu acordei, bom dia, amor. Né, eu gostaria muito de tomar um café da manhã abençoado, feito pelas suas mãos, oh maravilha, eu estou com fome, vamos almoçar aqui, este alimento todo santificado. Ela ia olhar para mim, e eu até brinquei hoje com ela, ela ia falar para mim, amor, tu está mais doido do que tu já é. Né, se eu vivesse nessa prática de conversar com ela desse jeito. Então, a nossa vida com Deus tem que ser a mesma coisa. Eu acho muito lindo as pessoas chegarem e falarem, Deus maravilhoso, grandioso, falam até palavras que eu não sei falar. Né, falam palavras que eu tenho que procurar no dicionário o significado. Né, parece que eu olho assim, o cara não sei nem orar, olha, o cara ele ora tão bonito assim. Né, e aí, às vezes, a gente pensa que nesse nosso belo falar, a gente está criando algo, uma atmosfera diferente. Mas não, Deus ele quer vir ouvir a nossa sinceridade. E aí eu prestei atenção que até mesmo quando eu estava orando, eu estava falando, oh Deus, santo, santo tu és, grandioso és tu. Né? E começava a falar, não que isso seja errado, mas praticamente eu não estava chegando e me relacionando com Deus. Eu falei, Deus, espera aí, é o seguinte, eu estou fazendo isso praticamente como uma liturgia e eu não estou falando aquilo que está no meu coração. Então, Pai, é o seguinte, eu estou assim, né? Eu fiz isso hoje, eu estou estressado, eu não estou nem a fim de orar, né? Mas eu estou aqui não com uma obrigação, mas para falar com o Senhor, me ajuda nesse sentido, sabe? Então, é mostrar e revelar o nosso coração para Deus. Ele está vendo o que está ali, não precisa você cobrir a sua oração com palavras de magistério, né? Você não precisa disso, você não precisa cobrir a tua oração com palavras que você não fala no teu dia a dia, né? Você não tem que mostrar para as pessoas que você sabe orar, você tem que conversar com Deus, né? Porque isso é algo que a gente deve até mudar em nós.
Quando a gente sobe no púlpito, a gente tem a mania de orar bonito desse jeito, né? Mas praticamente a gente está orando, não é para Deus, né? Dificilmente a gente está orando para Deus, a gente está orando para as pessoas que estão ouvindo a nossa oração, né? Aí vão começar a falar, Dinho, eu não acho certo. Mas, cara, tu conversa assim intimamente com Deus, falando toda aquela várias palavras que você nem sabe o significado no dicionário? Eu creio que não. Então, todo momento a gente tem que orar nesse sentido, certo? Porque por meio da oração, os céus, eles intervêm na terra, né? É a oração que traz o movimentar de Deus aqui na terra, né? Quando a gente ora, que Deus ele tem a ação de fazer. Então, a oração ele faz com que os céus ele pisem na terra, né? Porque essa é a vontade de Deus, tornar conhecida a presença do Senhor e manifesta aqui na terra, né? Ele quer se manifestar ao povo, mas precisa também o quê? Através da oração. E só para terminar essa parte da oração, sociologicamente é comprovado que a gente se parece mais com quem, não, estou até errando, a gente se parece mais com as pessoas com quem a gente anda. Acertei, travou, mas saiu. Então, se você anda muito com uma pessoa, você vai ser tendencioso a pegar algumas práticas dela, né? Eu tenho pessoas conhecidas que às vezes começam a falar palavras e aí tipo assim, eu não sei de onde eu tirei isso. É justamente porque ela ouviu alguém falar ou ela teve a prática de andar muito com essa pessoa que ela pega até o modo de falar, né? O modo de ser daquela pessoa. Então, é sociologicamente comprovado, né? Ou cientificamente que a gente se parece com quem mais a gente anda, né? Tem até um estudo que fala que você vai se parecer com as 5 pessoas que você tem mais intimidade, né? Então, a gente ter um relacionamento com Deus é isso, é a gente se aproximar dEle, andar com Ele, para que o quê? Para que a gente possa ser visto ter a imagem do Senhor transparecendo na nossa vida, ser parecido com Ele. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus, e quando ele andou com Deus, a Bíblia depois vai falar que não se viu mais Enoque. E aí eu creio que esse deve ser o nosso pensamento, andar tanto com Deus que a gente vai desaparecer para que Ele apareça em nossa vida. Amém, gente? Então, essa é a primeira prática devocional ou disciplina espiritual, é a oração, né? E eu falo isso para você, começa a andar nesse sentido de oração, mas como sendo vital para a sua vida, sabe? Começa a se relacionar, chega com Deus e fala, Deus, eu não estou a fim de orar, mas, sabe, eu vou estar aqui e falar com Ele tudo que está no teu coração naquele momento. Ainda que dure 2 minutos a tua oração, tu vai estar sendo sincero. É melhor do que tu passar 1 hora e não sendo sincero com Deus, tentando esconder algo para aquele que nada tem escondido. Amém? Seja sincero. Eu sempre falo isso, que quando eu retornei para o Senhor, eu falava que eu tinha 2 práticas que eu não conseguia abandonar. Uma era a bebida e a outra era a prática sexual. E aí eu falei, Deus, tem essas 2 partes que eu não consigo. Então me ajuda, porque se depender de mim, não dá. E aí ele resolveu uma parte. E aí eu ainda falava, tem a bebida alcoólica que eu não consigo. Eu gosto de beber, eu gosto de estar com a galera ali, né? Eu até falo que teve uma vez, quando eu estava voltando, eu fui no posto ali com um amigo meu, e a gente foi beber cerveja, e aí a gente acabou de sair de um culto. E aí eu sentei lá e tal, e aí antes dele pegar a cerveja, o menino falou, olha aí, é aqueles 2 lá da tua igreja. E eu vi, era até o nosso irmão abençoado, o Gabriel e a Ariadne, né? Eles passaram lá, aí eu assim, para não mostrar, eu falar, ei mano, pega 2 garrafinhas de água, né? Gastei dinheiro com água para não transparecer que eu estava pecando, né? E aí eles foram embora e depois eu peguei, a gente começou a beber ali. E aí depois de um tempo eu fiquei pensando, gente, olha o que a gente faz, né? Por coisas que estão dentro de nós e para a gente não passar uma vergonha, a gente faz coisas ainda piores, né? E aí depois de um tempo, quando eu me aproximei mais de Deus, o Senhor do nada Ele tirou isso. Parece que um dia anterior eu gostava e no outro dia, não é que eu não gostava, mas não sentia mais desejo por aquilo, né? Por quê? Porque eu comecei a realmente experimentar a Deus nas minhas orações, né? Eu digo que eu não apenas eu não busco mais hoje entender quem Deus é, eu não busco entender o que a oração faz, eu busco o quê? Experimentar.
Porque se eu entendo, vai ter momentos na nossa vida que vai acontecer coisas tristes, né? É igual você chegar para alguém que perdeu um parente. Você chega para ela e fala assim mesmo, olha, Deus ele pode trazer a paz, Ele pode trazer o alívio sobre a sua vida, pode trazer qualquer outra coisa, né? Até você chegar para um desviado, você falar tudo isso para ele vai falar assim mesmo, eu acredito que Deus ele pode trazer a paz, eu acredito que Deus ele pode trazer esse momento de afago dele, só que isso não me isenta de estar sentindo a dor. Eu acredito que ele pode trazer a paz, mas eu estou com dor no coração, eu estou com dor aqui dentro, né? E aí o que você vai falar? Ah, então tu não acredita direito. Não, é porque a pessoa entendeu, mas vai chegar um momento que o entendimento ele não vai servir. O que vai servir é o quê? É você experimentar, né, ter essa experiência com o Senhor. Porque é diferente de você saber que a palavra está escrita lá, que Ele te dá a paz, é muito diferente você experimentar. Quando você experimenta, você fala, caraca, eu achava que eu tinha entendido o que era paz, mas agora, depois de experimentar, eu sei o que realmente é essa paz que excede todo o entendimento. Amém? Então, por isso que nós devemos orar, para desaparecer e Cristo aparecer em nós. E para encerrar, a segunda prática dessas disciplinas espirituais, dessas práticas devocionais, é o jejum. Eu digo que o alimento, ele é a questão... É o necessário, básico de toda a vida, sabe? É a necessidade básica de todo ser humano. Porque quando ele nasce, ele já procura o quê? Se alimentar. Quando o bebê nasce, ele já quer se alimentar, ele nem sabe, ninguém ensina para ele a comer, mas ele está ali mamando, né? Por quê? Porque isso é uma necessidade básica de todo ser humano. E aí a gente vê que o Senhor é o nosso provedor. É Ele que provê em nosso lar. Tem até momentos que a gente não tem de onde tirar, e o Senhor pega e provê. Eu gosto muito de ler as histórias dos heróis da fé, justamente porque a gente vê como aqueles homens confiavam tanto em Deus e experimentaram essa provisão, né? Tem George Miller, que eu acho que foi o que montou um orfanato, e aí teve um momento que ele chegou na mesa e sentou todas as crianças do orfanato, e aí ele pediu para o pessoal botar, né, o prato na mesa. E alguém perguntou para ele assim, George, mas cadê o alimento? Ele olhava assim e falou, calma aí, porque Deus já está mandando. Tipo, não tinha nada no orfanato. E aí, alguns minutos depois, alguém batia lá na porta da casa dele. Ei, eu senti de Deus de trazer, né, o almoço para essas crianças, de trazer o café da manhã para essas crianças. Então, por várias vezes, ele sentou à mesa sem ter... realmente na dispensa, mas ele acreditou tanto em Deus e viu a provisão dele ali na prática, ele experimentou o Deus provedor na vida dele, certo? E por que eu falo sobre jejum? Porque quando a gente jejua, a gente está falando, Senhor, ainda que a fome, ainda que o alimento seja a necessidade mais básica do ser humano, eu estou trocando esse momento para dizer que o Senhor é mais importante e pode suprir a nossa necessidade. Não estou falando que você não vai sentir fome quando você jejua, né? Mas eu estou falando que é preciso nós jejuarmos para a gente sentir a verdadeira fome, que é a fome de Deus. Quando a gente vê a palavra em Mateus capítulo 9, no versículo 14 e 15, quando perguntam para Jesus sobre isso, o porquê dos seus discípulos não jejuarem, Jesus ele fez uma alusão a uma festa de casamento, que durante o qual os convidados jejuariam pela a momentânea ausência do noivo, né? Então ele compara aquele momento de jejum com uma festa de casamento, dizendo assim, para você entender melhor, vamos supor que você casou, né? Vou usar a figura do meu amigo Clebinho aqui, que casou recentemente, é o que mais casou recentemente, está ali filmando. Vamos supor, né, que antes do casamento ele fosse convocado para algo importante, vamos supor uma guerra, né, que não tenha. E ali, naquele momento, os convidados estavam ali, e aí chega e ele precisa ir naquela hora. E aí, mesmo que seja tristeza para os convidados, ele tem que cumprir. E aí, o que eles vão fazer? Aquelas pessoas não vão conseguir comer, né? Por quê? Porque vão sentir aflição e saudade do noivo que saiu por um momento, né? Porque teve que sair. Então, por isso que o jejum ele é isso, é a saudade do noivo,
né? E imagina a tristeza que estaria no casamento para o noivo ter que sair obrigado, né? Então, é por isso que se lembra, o jejum é a gente sentir saudade. Não é assim, eu vou jejuar porque agora sim eu posso expulsar tudo que é demônio, né? Até a palavra, quando fala isso, ela fala porque você se aproximou mais de Deus. Alguns demônios saem com jejum e oração, mas o porquê do jejum? Para a gente ter uma aproximação maior com Deus, certo? Então, o jejum é a declaração da nossa saudade pelo noivo. Não é jejuar para me ser mais abençoado, não é jejuar para me saber mais das coisas ou ter algo mais, é a gente jejuar porque a gente sente saudade e consecutivamente a gente recebe algo do Senhor, mas não é uma moeda de troca. Eu vou jejuar agora 7 dias pelo milagre, 7 dias pelo carro novo, né? Eu não vejo propaganda de oração, vamos ali orar e jejuar 7 dias para a gente morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Eu não vejo 7 dias de oração para matar a nossa carne, eu não vejo isso, né? 7 dias de oração e jejum para eu ganhar algo. Cara, isso é mentira, né? Se tu tá numa igreja assim, eu te aconselho com toda a humildade e carinho, sai, porque ela não é uma igreja bíblica. Se aproxima de Deus e você vai entender que o jejum não é moeda de troca. É você declarar para Ele, né, e para você que você tem saudade dEle. Por isso que você jejua. Amém? E Jesus, ele fala isso em João capítulo 4, versículo 4, que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar. Jesus, ele não estava dizendo que ele nunca mais precisaria comer, sabe? Mas ele estava falando que o quê? Que o sustento superior e aquilo que supria a ele era fazer a vontade de Deus, né? Do seu próprio Pai. Então, quando nós jejuamos, somos fortalecidos para cumprir a vontade de Deus, né? E aí a gente tem a força para experimentar qual é essa boa, agradável e perfeita, né, que é essa vontade dele. Então, jejuamos para dizer que ainda que esse mundo seja encantador, nossa satisfação plena está em Cristo Jesus. Amém? Então, toda vez que você for fazer uma prática de jejum, tenha isso, é saudade do noivo, né? Eu fico muito com o pé atrás, ainda que eu não discorde da gente falar, vamos fazer um propósito para o culto, né? Vamos fazer propósito para tal coisa, vamos fazer propósito para tal evento. Ainda que assim, o propósito seja para a oração, eu tenho um temor no coração que as pessoas entendam que é o jejum que está fazendo alguma coisa. Não, é o se aproximar. O microfone está falhando, só esperar o outro aqui. É bom que isso foi no final da mensagem. Então, meus irmãos, eu convido a você realmente guardar essa mensagem no seu coração. Que as práticas devocionais, elas têm muitas coisas, mas elas são algo feito por amor e não por uma obrigação. Quando você pensar em orar, ore imaginando que é um privilégio. E quando você for jejuar, ore pensando que você o quê? Tem a saudade daquele que era, que é e que há de vir. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria chamar só minha esposa para estar encerrando. Amém, glória a Deus. Mensagem abençoada, né? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Como falou até os nossos aqui, pouca gente está aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente, né? E eu queria te falar também, né, que a gente ainda não sabe ainda até quando vai ficar nessa modalidade online, né? A gente conseguiu até entrar ao vivo agora há pouco, mas a gente vai aguardar e vai estar informando nas redes sociais, amém? E assim que puder, óbvio, a gente vai com muito amor e muita alegria chamar todo mundo para cá. Mas você que está na sua casa, o que eu queria te pedir é não deixa de buscar, não deixa de ler. Hoje a gente viu aqui falando sobre práticas devocionais e algo assim que sabe, Deus tem trabalhado muito, até, a gente fala assim, meu marido falando, né?
A gente se parece com quem a gente está perto. E eu sou prova disso, né? Hoje eu consigo ler bem mais do que antigamente. Antigamente eu lia o versículo. Amém, Jesus chorou. Pronto, já li a Bíblia hoje. Então eu falo muito disso por quê? Porque é uma prática constante, é um exercício constante. Então eu te convido você a fazer isso, amém? E um recadinho sobre as células. A célula ela não vai parar, tá? Você que tem célula, que está se encontrando com devido cuidado, com espaço adequado, 1 metro de distância de cada um, usando máscaras, vocês podem continuar. A gente está continuando com a célula aqui no pátio, a gente tem uma célula aqui no pátio da igreja. Então, que vocês não parem, amém? Sigam as orientações, se cuidem. A gente sabe que a gente tem toda a preocupação e não podemos parar, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.